Atuação do fonoaudiólogo na escola aqui nos Estados Unidos. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero encontrar todo mundo bem aí do outro lado, viu? Pessoal, eu tô passando para conversar com vocês um pouquinho sobre algumas perguntinhas que o pessoal tem feito para mim aqui no privado sobre a atuação do fonoaudiólogo na escola aqui nos Estados Unidos. As pessoas me perguntam se é diferente, se tem o mesmo espaço de trabalho que no Brasil, se exatamente o que a gente faz como fonoaudiólogo no Brasil é o que a gente faz como fonoaudiólogo, speech aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhei com escola no Brasil há muitos anos atrás, então eu acredito que o cenário da nossa atuação profissional dentro das escolas hoje tenha mudado bastante. Mas eu tenho um pouco de conhecimento de como as coisas acontecem aqui nos Estados Unidos, tenho colegas que trabalham com escolas e a gente conversa um pouquinho sobre essa área. Essa é uma área que tem uma demanda gigantesca aqui nos Estados Unidos. Todos os anos eles procuram muito por nós, oferecem oportunidades de trabalho, porque a demanda é muito grande e poucos profissionais para atender toda essa demanda. Em geral, para trabalhar nas escolas, a gente precisa ser o Speech Language Pathologist, né? A gente tem que ter a licença completa, não pode ser o assistente. Por quê? Porque na escola, basicamente, o profissional vai avaliar, vai diagnosticar e vai criar o plano de atendimento. Ele também vai atender, mas ele vai fazer muito disso, de diagnosticar, de avaliar, de participar das reuniões multiprofissionais. Então, basicamente, ele tem que ter a licença completa. Então, eu já vi casos de escolas aceitando o SOPA, né, que é o assistente, para trabalhar, mas supostamente porque nessa escola deve ter já um SOP, um speech com a licença completa, e aí esse profissional, ele vem mesmo só para fazer os atendimentos e trabalhar sobre a supervisão desse SOP. Mas, de maneira geral, o que eu vejo as escolas contratando os SOPs. Tem muita demanda, tem pouco profissional disponível no mercado, então o trabalho de um SOP na escola, de um speech na escola, ele fica sobrecarregado. Em geral, os colegas têm case loads muito grandes, ou seja, um número muito grande de crianças para serem vistas e serem atendidas e serem assistidas. Mas é um trabalho que traz, dentro do seu contexto, traz resultados. Praticamente todas as escolas no âmbito público têm um profissional fonoaudiólogo trabalhando na escola, dependendo do tamanho da escola, claro, mais profissionais. Tem profissionais que às vezes se dividem, atendendo mais do que uma escola. Tem sido muito comum aqui nos Estados Unidos também as pessoas prestarem serviços por teleterapia, né? Então, telepractice. Então, você às vezes não vai até a escola, você não atua em pessoa ali, né? Fisicamente na escola, mas você faz todo um trabalho com essas crianças, esses estudantes, mas por via teleatendimento. A demanda é muito grande, como eu compartilhei com vocês, e tem muito campo de trabalho, e nas escolas públicas a gente praticamente está inserido. São equipes multiprofissionais nas escolas, então, em geral, nessas escolas tem assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, educador especial. Então, é um trabalho bastante rico, né? Você poder dividir ali com esses profissionais. Eu sei que participam de muitas reuniões, porque tem que discutir os casos, e tem que apresentar os casos para a equipe, e tem que conversar com os pais, e trazer esses pais para as reuniões também, os professores. Então, é um trabalho bastante dinâmico, né? Mas é um trabalho que eu vejo muito o pessoal que trabalha nessa área comentar que é um trabalho hard, que é um trabalho que tem muita demanda de trabalho. Então, não é só a demanda de criança, é a demanda de trabalho, porque tem muitos papéis para preencher, tem muitos documentos para serem criados, analisados, né, pelos profissionais que atuam nas escolas. Mas, de maneira geral, o que eu queria passar para vocês
é que a atuação da nossa profissão nas escolas aqui nos Estados Unidos, ela é ampla e ela é muito bem-vinda, ela é muito bem recebida, a gente tem muito espaço de trabalho nessa área. Agora, vale ressaltar que, no meu ponto de vista, tem algumas diferenças em relação à nossa atuação no Brasil. Como eu falei, eu trabalhei com escolas há muitos anos atrás, mas eu acredito que tem diferenças no sentido até assim, qual é o tipo de criança, qual é o tipo de estudante que vem até a gente na escola. Como é que ele vem? Por onde ele vem? Quem é que solicita a nossa avaliação? Quem é que solicita que o profissional speech esteja ali envolvido no atendimento daquela criança? É interessante a gente entender que geralmente o profissional speech na escola, ele vai trabalhar com aquelas dificuldades que a criança apresenta e que de alguma forma vão impactar o seu desenvolvimento educacional, o seu processo de aprendizagem. Então, por exemplo, se a criança ela tem um desvio fonético, ela troca algumas letrinhas ali, alguns sons na hora que ela está falando, certamente ela vai fazer parte desse atendimento, porque isso pode impactar o seu processo de aprendizagem. Agora, se é uma criança que tem problema de voz, rouquidão, né? Isso não impede ela de aprender, ela não vai ser atendida pelo fonoaudiólogo na escola, porque isso não é um problema a ser resolvido na escola. Então, aí essa criança tem que fazer um atendimento clínico, né, para resolver este problema. Então, basicamente, o fonoaudiólogo vai trabalhar com essas dificuldades que impactam de alguma maneira o processo de aprendizagem. Mas ainda assim, eu acredito que por conta da maneira como a língua, como o inglês é apresentado para a criança, e é claro que a gente aprende português, quando criança aprende a ler e escrever em português de uma maneira diferente que as crianças aprendem a ler e escrever, de maneira diferente, elas são alfabetizadas de uma maneira diferente. Eu acredito que isso acontece dependendo da língua. Então, se a criança passa por um processo de aprendizagem, por um processo de alfabetização diferente, obviamente que as dificuldades que ela vai apresentar também podem ser diferentes. E aí é nisso que eu acho que é interessante a gente conversar até num próximo vídeo, quais as áreas assim que impactam a vida de uma criança nesse processo educacional, nesse processo de aprendizagem, que geralmente demanda, é caso para o atendimento de um speech na escola, tá? Então, passando para responder aí algumas perguntinhas sobre a nossa atuação na escola, sobre qual é a demanda que a gente tem, se a gente tem ou não tem esse espaço de trabalho. Temos e muito, tá bom? E eu vou gravar um próximo vídeo depois falando um pouquinho sobre essa questão dos impactos aí, dessas alterações que podem impactar a vida das crianças, porque eu acho que é bem interessante e nisso se diferencia um pouquinho daquilo que a gente talvez entenda como dificuldade no processo de aprendizagem dos nossos falantes do português, tá bom? Gente, muito bom estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!